7h30 no horário de Brasília, nós vamos falar sobre o mercado internacional para a nossa carne bovina. Segundo um recente levantamento do Rabobank, que inclusive nós mostramos aqui na nossa programação, o Brasil deve aumentar em 5% a sua produção de carne bovina em 2018. Deve ficar por 9,5 milhões toneladas de carcaça. Eu estou aqui com o João Pedro para a gente comentar essa estimativa, esse levantamento do Rabobank e falar também sobre o mercado que está crescendo muito. Ontem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou mais uma rodada das exportações brasileiras. A carne bovina, na terceira semana de março, teve uma média diária embarcada de 5.500 toneladas. João, o mercado internacional continua muito bom para o Brasil, né, de carne bovina. Os principais clientes do Brasil, e aí esse ano é impressionante o crescimento da China. A China hoje é o segundo maior player, maior país importador de carne do Brasil. Hong Kong continua muito forte. Se você pegar o primeiro bimestre, o Hong Kong aumentou 89% as importações. Se fosse um país pequenininho, 89% não ia refletir muito, mas é o principal comprador de carne do Brasil. É significativo isso. A China com 42% a mais. Então, você vê um quadro muito positivo no mercado de carne. Os frigoríficos reclamam que o preço é barato, $4.000, 3.900 e poucos dólares a tonelada. É porque nós não vendemos carne gourmet, vendemos carne industrial, carne que vai ser usada para ser processada por indústrias na Europa, na Ásia, etc. O que nós vamos fazer é entrar no mercado de carne gourmet, brigar por esse mercado. Nós não conseguimos fechar nem a cota Hilton ano passado, que são 10.000 toneladas. Né? Então, nós temos muito trabalho pela frente. É verdade. Bom, vamos ver os números divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior, do MDIC, né, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para a nossa exportação de carne bovina. Vamos ver. As exportações de carne bovina in natura encerraram a terceira semana de março com crescimento em volume e faturamento. Nos 12 dias úteis do mês, o volume exportado chegou a 65.900 toneladas, aumento de 29% na comparação com o mesmo período do ano passado. A receita também fechou a última semana em alta. O faturamento das exportações rendeu ao país 260 milhões e 800 mil dólares, um crescimento de 24% quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Já o valor pago por tonelada recuou 3,8%. Até o 12º dia útil de março, a tonelada da carne bovina ficou fixada em mais de 3.950 dólares, ou seja, 3,8% menor que o valor de comercialização em março do último ano. Pois é, João, esse crescimento é acreditado, você disse, principalmente a China e Hong Kong, né? Outros países também cresceram, né? O Egito, que era um país que depende basicamente de petróleo, com o preço do petróleo melhorou a balança comercial, o saldo cambial deles, eles aumentaram as importações do Brasil. Agora, a grande questão é o seguinte, né? Se você olhar essa média do mês de março, os primeiros 3 semanas de março, você vê uma média de 5.500 toneladas dia, ou seja, multiplicando por 21 dias úteis, que é o mês de março, nós estamos falando em 117.000 toneladas de carne. Esse número é 25%, a mais de 25% do que foi exportado no ano passado. A partir do mês que vem, abril, nós vamos comparar com abril de 2017. Abril de 2017 já sofreu os reflexos da famigerada Operação Carne Fraca, ou seja, foi um mês ruim de exportações e esse mês tudo leva a crer que vai ser bom. Nós ainda não conseguimos restabelecer as vendas para a Rússia. A Rússia vai ter a Copa do Mundo, com certeza vai aumentar o consumo de carne bovina. Eles deverão vir buscar no Brasil. Você tem ainda o mercado americano travado em função daqueles problemas dos abscessos. Ou seja, nós temos um cenário positivo. E outro fator importante é que agora a OIE, a Organização Internacional de Epizotias, vai declarar o Brasil livre de aftosa com vacinação. Isso também vai consolidar a questão sanitária no Brasil. Então você vê um cenário extremamente positivo para as exportações. Vamos só recordar, você citou a OIE, o Brasil vai ser considerado livre de febre aftosa numa assembleia que sempre acontece no mês de maio em Paris, Assembleia da OIE, Organização Mundial de Epizotias ou de Saúde Animal. Vamos lembrar, João,
que no finalzinho da década de 1990, comecinho dos anos 2000, já no século 21. passado, né, século 20, o Brasil exportava cerca de 200 mil toneladas de carne bovina apenas. Por que havia um volume tão baixo exportado? Por causa de uma doença chamada febre aftosa. O Brasil não conseguia erradicar a doença e a solução para melhorar esse problema foi dividir o país em circuitos pecuários. Circuito Norte, Circuito Centro-Oeste, Circuito Sul e assim por diante. E aos poucos, circuito por circuito, foi sendo considerado livre de febre aftosa, porém com a obrigação de vacinar. E de uma tacada só, os principais centros de produção de carne, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, esses que fazem parte de um circuito da área central do país, foram considerados livres de febre aftosa. E em pouco tempo depois disso, eu me lembro, o então ministro da Agricultura era Pratini de Moraes, que entendia muito de café, mas entendia pouco, mas aprendeu rápido a lição da carne bovina, e ele fez todo esse trabalho bastante importante. O Brasil deu um salto e das 200 mil toneladas exportadas anualmente, passou a exportar rapidamente 1 milhão de toneladas, e esse número já está bem ultrapassado, conforme nós acabamos de mostrar. Agora, em maio, todo o país, não apenas aqueles circuitos, todo o país vai ser considerado livre de febre aftosa, porém com a obrigação de ainda continuar vacinando. Essa vacinação deverá ser retirada aos poucos, mas o Brasil tem que continuar fazendo o seu dever de casa, exceto Santa Catarina, que não tem a obrigação de vacinar. Isso vai ser positivo, então, João? Essa é uma operação que deu certo, Zé. Você viu o setor privado, o produtor brasileiro, ele encarou o desafio, fez o dever de casa e conseguiu erradicar a febre aftosa e abriu mercados. Então, nós precisamos ter a válvula de escape da exportação, porque o mercado interno, se você jogar um pouco mais do que o mercado consegue absorver, derruba demais os preços e tira a rentabilidade. No momento que você tem uma válvula de escape da exportação, tudo bem, vamos vender lá fora. Uma coisa importante, e isso ficou bem claro nesse simpósio que nós participamos lá em Ribeirão Preto, os frigoríficos estão agora preocupados em desenvolver um mercado premium, ou seja, aquela carne melhor, abrir, seja cruzado, ou seja um próprio Nelore bem acabado, com boa gordura, com marmoreio. Estão preocupados com isso para atender inicialmente forte o mercado interno. Porque nós temos um mercado interno que quer uma carne boa, quer uma carne saborosa, suculenta, e ele quer e paga um pouco mais por esse produto. À medida que nós desenvolvemos mais esse nicho, você tem uma oferta maior e aí é a hora de brigar no mercado externo. Aí nós vamos vender carne, não vender carne por 4 mil dólares, vender carne por 15 mil dólares, 12 mil dólares, 16 mil dólares. Por quê? Porque você tem mercado para uma carne premium, aquela carne que vai para restaurantes, vai para nichos de mercado que tem maior poder aquisitivo. Você imagina aqui no Brasil, por exemplo, você pega todo o Nordeste, hoje tem centenas de resorts no Nordeste, grupos espanhóis, portugueses, italianos investindo aqui. E com a privatização dos aeroportos no Nordeste, vai criar condições de ter mais voo charter, voo que vem e volta para o país de origem. Nós oferecemos uma carne dessa qualidade e o setor divulgar que é carne produzida em cima de capim, bem acabado, sem antibiótico, etc., você cria esse mercado. Você começa a pressionar lá fora, o cliente vai querer nesse mercado, vai saber se tem carne brasileira igual que ele comeu aqui no Brasil. Então, isso é importante. A cadeia tem que trabalhar organizada, tem que trabalhar junto, ela tem que ter a mesma sintonia. Produtor, frigorífico, indústria, todo mundo. E tiver que quebrar pau entre nós, quebramos. Mas na hora de buscar mercado, não, tem que ser junto. Exemplo do Uruguai, exemplo da Austrália, que são bons exemplos que nós tínhamos que copiar. Tá certo. Obrigado, João. Bom trabalho.